Bem-vindos ao canal História e Arte. Meu nome é Vitor, sou professor de História e a aula de hoje eu queria dedicar a uma das obras mais polêmicas que já foram publicadas. No caso seria o Mein Kampf, Minha Luta, do Adolf Hitler. Recentemente eu me mudei para São Paulo e eu acabei encontrando essa obra num sebo perto de casa e eu achei muito interessante e queria trazer aqui um pouco dos meus comentários acerca desse livro. O volume 1 é o que a gente vai falar nesse primeiro vídeo, tá? Porque senão ficaria muito extenso falar dos dois volumes num vídeo só. Então vamos lá para os meus comentários acerca do primeiro volume. No capítulo 1, o Hitler descreve um pouco da infância e adolescência dele. Ele tem um pai que é funcionário público e uma mãe que é dona de casa. O pai morre muito cedo e a mãe poucos anos depois, deixando Hitler, se eu não me engano, em torno dos 15 anos órfão. Ele discute com o pai já quando é jovem porque ele gostaria de se tornar artista e o pai renega totalmente essa possibilidade. Então, quando os dois morrem, o Hitler acaba recebendo uma pensão do governo pela morte do pai, que é funcionário público, mas que não seria o suficiente para ele poder sobreviver. Então ele encerra o primeiro capítulo falando da ida dele à capital da Áustria, Viena. Já no capítulo 2, quando ele chega na capital, ele tenta dar entrada na Academia de Belas Artes para o curso de arquitetura, onde ele acaba sendo rejeitado. E a banca examinadora, segundo ele, diz que o perfil dele seria mais para um engenheiro do que de um arquiteto, pelos desenhos que ele levou para análise. E isso acaba frustrando muito o Adolf, porque desde a infância, por ele achar que ele tinha um dom artístico, ele se dedicou muito mais às disciplinas de humanas do que de exatas. E isso forçou ele a procurar trabalhos braçais para poder sustentar. E como a gente sabe que em grandes capitais, centros urbanos da Europa do século XX e XIX, a maior parte das pessoas trabalhadoras, elas estão trabalhando em fábricas, que é onde ele vai parar. Nesse capítulo, ele deixou uma observação social que eu queria comentar aqui com vocês, que eu achei interessante, na página 48, que diz o seguinte: nas relações diárias com os meus companheiros de trabalho, já minha atenção tinha sido despertada pelas suas surpreendentes mutações, a ponto de tomarem posições diferentes em torno de um mesmo problema, no espaço de poucos dias e às vezes de poucas horas. Dificilmente eu podia compreender como homens que, tomados isoladamente, possuem visão racional das coisas, perdem-na de repente, logo que se põem em contato com as massas. Era motivo para duvidar de seus propósitos. Quando, depois de discussões que duravam horas inteiras, eu tinha me convencido de haver afinal esclarecido um erro e já exultava com a vitória, acontecia que, com pesar meu, no dia seguinte tinha de recomeçar o trabalho, pois tudo tinha sido debalde. Como um pêndulo em movimento, que sempre volta para as mesmas posições, assim acontecia com os erros combatidos, cuja reparição era sempre fatal. Assim pude compreender, primeiro, que eles não estavam satisfeitos com a sorte tão áspera que lhes era. Segundo, que odiavam os empregadores que lhe pareciam os responsáveis por essa situação. Terceiro, que injuriavam as autoridades, que lhes pareciam indiferentes ante a sua deplorável situação. E quarto, que faziam demonstrações na rua sobre a questão dos preços dos gêneros de primeira necessidade. Então aqui fica a primeira impressão que o Hitler, como adolescente, tem dos colegas de trabalho dele, da classe trabalhadora, do operário, proletariado, da qual no momento ele também pertence. Já no terceiro capítulo, ele fala sobre a capital Viena, que ele acaba por conhecer. Então ele acaba citando que existem duas cidades dentro de Viena. Uma Viena rica, perto dos palácios, no centro. Lembrando que a Áustria já nessa época tinha mais de 15 nacionalidades dentro do Império. Então você tinha austríacos, alemães, italianos, suíços morando dentro do Império Habsburgo. E ao mesmo tempo que uma cidade tão rica, a capital de um império tão rico, poderia ter dentro dele várias zonas periféricas ou guetos, que são chamados na época. E aí o Hitler fala sobre sobre as doenças, as moléstias da cidade, como por exemplo os surtos de sífilis, os surtos de pneumonia, as condições deploráveis das pessoas, os alojamentos em que viviam num espaço minúsculo, uma família inteira, quando não duas.
Então, nos primeiros 3 capítulos, o Hitler faz um pequeno diagnóstico, sempre usando a experiência dele, tá? Isso é muito importante. Ele não coloca embasamento histórico nenhum. Então, essas são sempre as impressões que ele tem, não são sempre verdadeiras como a própria história comprova. Então, vamos falar agora do capítulo 4. No capítulo 4, o Hitler vai para Munique em 1912, 2 anos antes de estourar a Primeira Guerra Mundial, e lá ele faz algumas comparações que ele tem da Áustria com a Alemanha, e ele acaba colocando a Alemanha numa posição muito mais favorável. Ele mesmo se diz considerar muito mais alemão do que austríaco, até porque em nenhum momento do Mein Kampf ele faz algum elogio à dinastia Habsburgo, que é a dinastia que governa a Áustria. Na verdade, é muito pelo contrário. Então, o capítulo 5 vai começar com a Primeira Guerra Mundial. E ele comenta por que, na visão dele, a Primeira Guerra Mundial acaba estourando. E para o Hitler aconteceu o seguinte, com a industrialização da Europa e da América do Norte, que começa já no século, se a gente colocar no começo mesmo, vai entre século 17, já quase no 18 em diante, existe uma industrialização em massa na Europa, começa com a Inglaterra, depois se espalha para a França, Alemanha, Estados Unidos. Só que essa industrialização, junto com esse capitalismo que nasce com ela, essa livre concorrência, esse livre comércio desenfreado, onde só se importa o lucro que vai se obter, ele gera diversas mazelas sociais. E essas mazelas, como pobreza, conflitos, fome, greves, adoecimento do povo, a concentração de renda no Estado que não tem políticas para atender a população, ela foi, na visão do Hitler, um grande estopim para a Guerra Mundial. E o que é mais curioso do capítulo 5 é que quando acontece o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand da Áustria, ele, num primeiro momento, acredita que os assassinos eram nacionalistas alemães, porque Hitler, como alemão, e a Áustria também com uma parte alemã, ele achava que tinha sido alguém nacionalista, um alemão nacionalista que teria assassinado o Franz Ferdinand. Mas, como ele diz, por destino, o Franz Ferdinand é assassinado por um sérvio. E os sérvios queriam a independência da Sérvia do Império Habsburgo. Então isso foi para o Hitler muito bom, um golpe do destino que na visão dele favorecia muito tanto as ambições dele quanto as ambições do Império. E aí no capítulo 6 ele começa a falar da propaganda da guerra. Ele cita a propaganda de guerra inglesa, na qual ele faz muitos elogios, mas no capítulo 6 ele tenta falar da propaganda de guerra do governo alemão, que na visão dele foi totalmente ineficaz. E aí eu queria ler duas páginas com vocês, 2 anotações que eu fiz aqui a respeito da propaganda de guerra. A primeira está na página 133, no primeiro parágrafo inclusive do capítulo. Observador cuidadoso dos acontecimentos políticos, sempre me interessou vivamente a maneira por que se fazia a propaganda da guerra. Eu via nessa propaganda um instrumento manejado com grande habilidade, justamente pelas organizações sociais comunistas. Compreendi desde logo que a publicação adequada de uma propaganda é uma verdadeira arte, quase que inteiramente desconhecida dos partidos burgueses. Somente o movimento cristão social, sobretudo na época de Luger, aplicou esse instrumento com grande eficiência, e a isso se devem a muitos dos seus triunfos. O Luger, só para falar para vocês, ele é o líder do Partido Cristão Social da Alemanha. A segunda questão de importância decisiva era a seguinte: a quem se deveria dirigir a propaganda? Aos intelectuais ou à massa menos culta? A propaganda sempre terá de ser dirigida à massa. Para os intelectuais, ou para aqueles que hoje infelizmente assim se consideram, não se deve tratar de propaganda, mas de instrução científica. A propaganda, porém, por si mesma, é tão pouco ciência quanto um cartaz é arte, considerado pelo seu lado de apresentação.
Então tá aqui as anotações que o Hitler faz sobre a propaganda de guerra, que na visão dele não é feito pelo partido alemão. Pelo partido alemão não, desculpa, pelo governo alemão. O governo alemão parece que coloca, segundo a visão do Hitler sempre, a Alemanha na propaganda com uma posição de ter sido uma guerra imposta a ela, enquanto o lado inglês, o governo inglês faz uma propaganda no sentido de que eles estão entrando para a guerra, eles vão vencer a guerra foi feita a guerra tem um motivo injusto para ser feito, a culpa por essa guerra é da Alemanha e portanto nós vamos lutar até o final. Enquanto a Alemanha se põe numa posição defensiva. Isso para o Hitler foi um dos maiores fracassos do governo da época. No capítulo 7, o Hitler começa a questionar o papel dele dentro da guerra. Ele se alista para lutar pelo exército alemão, ele faz esse requerimento, o governo aceita, já que a Áustria é parceira da Alemanha na guerra, é uma aliada, e aí ele questiona qual seria a verdadeira serventia dele. Como ele tem um dom no que diz respeito à propaganda, ele começa a questionar como ele não seria mais útil trabalhando na propaganda do governo do que no front como um soldado. Mas ele deixou também uma observação muito importante que demonstra já como ele já estava naquela época com planos para o futuro, que é quando ele falou o seguinte na página 140. Mais de uma vez me atormentou a ideia de que, se a providência me tivesse colocado no lugar desses ignorantões ou mal intencionados, incompetentes ou criminosos de nosso serviço de propaganda, talvez outro tivesse sido o desfecho da luta. Senti pela primeira vez nesses meses a maldade da sorte que me mantinha no fronte, ao alcance do tiro de qualquer negro, enquanto no seio da pátria eu poderia prestar serviços mais eficientes. Já naquela ocasião, tinha bastante confiança em mim mesmo para acreditar que teria levado a cabo tal empresa. Eu não passava, porém, de um desconhecido, entre 8 milhões. Assim, o melhor era calar a boca e tratar de cumprir, na posição em que estava, o meu dever da melhor maneira. Então, já começa a mostrar aqui no Mein Kampf, a partir do capítulo 7, as vontades que o Hitler tem, as ambições dele para o futuro. Já no capítulo 8, ele vai falar sobre as sondagens que ele vai começar a fazer, os aprendizados que ele vai começar, os estudos que ele vai fazer a respeito da participação para uma entrada dele na política. A Alemanha perde a guerra e o que acontece? Quando alguns soldados quando os soldados são chamados de volta à pátria, o Estado tem, entre aspas, o dever, ou eles podem realocar alguns soldados para algumas funções. E o exército pede para o Hitler, na verdade, começar a ir em comícios, participar de programas ou partidos políticos, para saber o que as pessoas daqueles partidos pensavam, como elas falavam com o povo, o que o povo queria ou pensava do Estado naquele momento, que nada mais é do que um trabalho de espionagem interna. Então é isso que o Hitler vai fazer. Ele vai começar a sondar alguns partidos políticos, vai começar a angariar membros, muitos ex-soldados, e vai começar a criar a carreira política dele. No capítulo 9, ele fala do Partido Trabalhista e ele faz muitas críticas ao Partido Trabalhista alemão da época. Ele dizia que eles tinham poucos membros, era um partido mal organizado, era um partido que tinha muitas pessoas com força de vontade, mas que para ele eram pessoas ou ignorantes ou que não tinham a capacidade de levar a sério o objetivo deles. Então fica aí o deboche do Hitler sobre o Partido Trabalhista Alemão e de outros partidos políticos também, todos ligados geralmente à esquerda. Agora, no capítulo 10, o Hitler começa a falar das causas primárias do colapso do Império Alemão. E as mesmas abordagens que ele usava para falar mal da Áustria na época, ele vai começar a falar do governo alemão. Então, ele vai citar que o governo alemão foi covarde em assinar o Tratado de Versalhes, que culpa a Alemanha pela guerra, onde ela tem que pagar indenizações milionárias. Ela culpa a irresponsabilidade do governo perante os cidadãos alemães. Ela vai começar a culpar todos os problemas sociais que a guerra causou. Hitler vai começar a colocar a culpa no governo alemão. Então ele também vai estar muito
que as crises que tem sociais aumentaram, que começam a ter de novo surtos de sífilis e também de tuberculose. Ele vai fazer críticas enormes à burguesia que, ao mesmo tempo que se beneficia da guerra, não faz nada pelo povo. Então ele dedica o capítulo 10 a falar mal do governo alemão e as atitudes que o governo alemão tomou durante o pós-guerra. Já no capítulo 11 ele vai falar sobre povos e raças. E aqui, gente, é um capítulo que eu não quero desperdiçar falando com vocês, porque francamente é só lixo e racismo, tá? Eu não compactuo com nenhuma dessas ideias. No capítulo 12, ele vai começar a falar sobre o desenvolvimento do partido dele, que é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E já no primeiro capítulo no capítulo 12, no primeiro parágrafo, a gente já consegue ver bem quais são as intenções dele já. Assim tratarei em um segundo volume das bases do programa do movimento e tentarei demonstrar aquilo que para nós representa a palavra Estado. Com a palavra nós, designo a centenas de milhares de pessoas que no fundo se batem pelos mesmos ideais, sem isoladamente acharem as palavras para designar o que no íntimo almejam, pois é característico de todas as grandes reformas que para defendê-las apareça muitas vezes um só homem, enquanto seus adeptos já são milhares. O seu alvo muitas vezes já é há séculos o desejo íntimo de milhares de pessoas, até que apareça um que proclame o desejo geral e como porta-estandarte conduza à vitória as velhas aspirações por meio de uma ideia nova. Então a gente já começa a ver aqui um Hitler mais megalomaníaco, muito mais egocêntrico, porque ele vai se colocar sempre como o salvador da pátria da Alemanha. Isso até o último suspiro dele em 1945. No último capítulo desse primeiro volume, que é o capítulo 13, ele vai falar sobre doutrina e partido. E eu queria ler mais uma anotação que eu fiz a respeito da página 263, que é a seguinte: no putrefato e acovardado mundo burguês, bem como no cortejo triunfal da onda marxista em movimento, devia aparecer uma nova força para deter, à última hora, o carro do destino. É evidente que o novo movimento só poderia ter a devida importância, a força necessária para essa luta gigantesca, se conseguisse despertar no coração de seus correligionários, desde os primeiros dias, a convicção religiosa de que, para ele, a vida política não deveria ser uma simples senha eleitoral, mas uma nova concepção do mundo de significação doutrinária. Então a gente vai fechar o primeiro volume falando de um Hitler que entra na guerra como soldado, querendo trabalhar dentro da propaganda alemã, sai da guerra, começa a trabalhar com espionagem dentro dos partidos políticos, culpabiliza o governo e a burguesia e os marxistas pela derrota da Alemanha na guerra, e fecha o capítulo falando sobre uma nova doutrina, que é uma doutrina extremamente radical que a gente conhece hoje como o nazismo. Então, as minhas primeiras anotações sobre esse volume são essas. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Espero que a gente possa se encontrar em outra aula.